Olá, eu sou o professor Arthur Góes, professor de língua portuguesa da Rede de Ensino do Estado do Maranhão. E vamos falar hoje sobre termos da oração, tá? Você aí pode acompanhar a nossa aula a partir do QR Code, com a nossa apostila, tá certo? Nesse projeto importante que é o Aprova Mais do Enem dos concursos, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre termos da oração, transitividade verbal, a parte inicial de sintaxe, certo? Vamos começar falando sobre a diferença entre frase, oração e período. Frase, oração e período, certo? Bom, o que seria uma frase? Vamos lá. A frase é todo e qualquer enunciado de sentido completo. Basta você saber que tudo aquilo que é enunciado e que tem um sentido é uma frase. É um conceito bem amplo, certo? Então, pelo exemplo, você visualiza. Que situação delicada, tá? Isso passa uma mensagem, estabelece uma comunicação, consequentemente pode ser considerado uma frase, tá bom? O segundo conceito é o conceito de oração. A oração é um conceito mais restrito, em função de quê? Observe, o fato de que para que haja oração, necessariamente precisamos de um verbo, tá? Classe gramatical que é determinante para a existência da oração. Então você vê no segundo exemplo, a situação está muito delicada. Observem a presença do verbo estar, né? Ele caracteriza a frase com esse enunciado como uma oração. Uma coisa importante também que você perceba é que o conceito de oração, o conceito de frase não elimina, eles não se eliminam, tá? Em que sentido? Eu posso ter uma oração e uma frase ao mesmo tempo. Logo, a situação está muito delicada, é uma oração, por quê? Porque está estruturado em torno de um verbo, ao mesmo tempo que é uma frase, já que tem um sentido completo, tá bom? O terceiro exemplo que nós estamos trazendo aqui é o de período, tá? O que é o período? Período é uma frase organizada em duas ou mais orações, em uma ou mais orações, tá? Então, na frase, ele admitiu que a situação está muito delicada. Observem, você já tem uma estrutura um pouco mais complexa, né? Você tem a ocorrência de dois verbos, o verbo admitir na primeira frase e o verbo estar na segunda, na primeira oração, admitiu na primeira oração e está na segunda oração, certo? Então você pode dizer aí, tem um sentido completo, é uma frase, já que tem um sentido completo, tá? É uma oração? Não, não é uma oração, porque são duas orações, vocês percebem, né? A primeira oração, ela vai até antes do conectivo que, ele admitiu, e a segunda oração vai depois do conectivo, que a situação está muito delicada, que é a oração formadora desse período, certo? Lembrem-se, existem dois tipos de período. O período simples, quando é formado por uma só oração, e o período composto, quando ele é formado por duas ou mais orações. Então ficou claro? Ficou bem nítido para você? Vamos lá, vamos repetir. O que é frase? Todo e qualquer enunciado de sentido completo. O que é oração? É o enunciado estruturado em torno de um verbo, tá? Atenção, a oração não precisa ter o sentido completo, certo? A frase sim, a oração não, tá bom? Por exemplo, aqui no exemplo 3, nós temos duas orações, mas se vocês observarem só o primeiro exemplo, a primeira oração, ele admitiu. Notem como ele não tem exatamente o sentido completo, tá? Então, a oração, ela não exige, tá, o sentido completo. Ela exige, sim, a ocorrência do verbo, tudo bem? E o período é a frase, né, estruturada em uma ou mais orações, tá bom? Então, isso é básico na sintaxe. O que nos interessa para o estudo da oração? Não está dizendo os enunciados estruturados em torno de um verbo, tá? Porque a partir do verbo é que nós temos relações sintáticas e é sobre ela que nós vamos falar nesse primeiro momento do nosso estudo, tá? Hoje nós vamos também falar de algo extremamente básico, que é a transitividade verbal, tá bom? Vamos lembrar. Os verbos, quanto à transitividade, também chamada de predicação verbal, eles são 5, tá?
Os verbos quanto à transitividade são 5, tá? Vamos lembrar comigo. São os verbos intransitivos, os verbos transitivos e os verbos de ligação. Perdão, não são 5, são 3, certo? Por quê? Porque os verbos transitivos, eles se subdividem, tá? Então, são os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos e os verbos transitivos diretos e indiretos, tá? Então, os verbos quanto à transitividade, vamos lá, são 3. Intransitivos, transitivos e de ligação, tá bom? O que seria um verbo intransitivo? Tá? Como o próprio nome está dizendo, é o que não transita. É aquele verbo que se completa pelo seu sentido, certo? Por exemplo, na frase, muitas pessoas morreram nos últimos meses. Notem como o verbo morrer, ele não exige um complemento, tá? É um verbo que se completa, tá bom? Então, muitas pessoas morreram nos últimos meses. Convém lembrar que a expressão nos últimos meses não está completando o sentido do verbo, certo? Está servindo apenas para indicar uma circunstância, no caso, uma circunstância de tempo. Então, estamos diante de um verbo intransitivo, tá? Eles estavam passeando pela rua. Na frase, eles estavam passeando pela rua, nós temos uma locução verbal, cujo verbo principal, passear, também é um verbo intransitivo, certo? Quem passeia, passeia. Notem como não há a exigência de um complemento para esse verbo, tá bom? O outro verbo que nós vamos relembrar são os verbos transitivos diretos, certo? O que são verbos transitivos diretos? O nome está dizendo, eles sim, esses sim, precisam de complementos, eles exigem um complemento, tá? Ele exige há sempre uma pergunta, a pergunta que se faz ao verbo. Quando se diz, o presidente anunciou medidas importantes, notem que se você concentra no verbo, o presidente anunciou, há uma necessidade, né, de um complemento. Anunciou o quê? Certo? Então, esses verbos que exigem complemento, que eles não se completam por si só, são chamados verbos transitivos. Aí você vai lembrar que eles são transitivos diretos por quê? Porque o complemento deles, no caso aqui, medidas importantes, não vem antecedido de preposição, né? Estão ligados diretamente. É o verbo que se liga diretamente ao seu complemento. Quando o verbo se liga diretamente ao seu complemento, nós chamamos de verbo transitivo direto. Tudo bem? O outro verbo é o verbo transitivo indireto. Tá? Ele também, como o próprio nome está dizendo, ele é transitivo, ele transita, né? Ele exige um complemento, né? Sendo que esse complemento necessariamente vem antecedido de preposição. Como vocês veem aqui pelo exemplo, algumas pessoas desconfiam da ineficácia do medicamento. Notem, quando se diz algumas pessoas desconfiam, vem uma pergunta, de quê? Né? Da ineficácia do medicamento é o complemento verbal e notem também que ele vem antecedido da preposição dar, né? O de e o artigo do substantivo eficácia. Então, estamos diante de um verbo transitivo indireto. Tudo bem? O outro verbo é o transitivo direto e indireto, certo? Esse aí ele vai trazer dois complementos, tá? Sendo que esses dois complementos, observem, um vem com preposição e outro não, tá certo? E convém lembrar, todos os verbos que exigem dois complementos na língua portuguesa, todos os verbos que exigem dois complementos, necessariamente vem um com preposição e o outro sem preposição. É o que vemos aqui. O professor comunicou o adiamento da prova aos alunos, tá? Observem como é fácil perceber a ocorrência desses dois complementos. Quando se diz o professor comunicou, vem a pergunta, o quê? O adiamento da prova. A quem? Aos alunos. Tá? Então, você vê a ocorrência de dois complementos. O primeiro, o objeto direto, tá? E o segundo, o objeto indireto, marcado aqui pela preposição aos. Tá bom?
Então, estamos diante de um verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, tá? O outro verbo que nós vamos comentar é o chamado verbo de ligação. Então, um verbo de ligação, certo? O verbo de ligação, como o próprio nome está dizendo, ele serve de elo, né? Ele serve para ligar, não se esqueçam, o sujeito a uma qualidade, a uma característica que a gente vai chamar de predicativo, certo? O verbo de ligação é um verbo chamado de verbo não significativo, ele não denota, né, uma ação em si, né? A função dele justamente é de ligação, de conexão entre o sujeito e uma característica ou uma qualidade, tá? Essa é a grande marca do verbo de ligação. Visualizem na frase: nas vésperas da eleição, os eleitores estão muito indecisos, certo? Observem o verbo estão, o verbo estar, né? No presente do indicativo, na terceira pessoa do plural. Quando se diz os eleitores estão muito indecisos, notem que o verbo estar, ele está ligando o sujeito, que no caso é os eleitores, a um estado, né? Estão indecisos. O interessante é que se você for observar, a essência do que está sendo comunicado não recai sobre o verbo, certo? Recai sobre o nome. Observem. O que se está comunicando nesse enunciado? Se está comunicando a indecisão dos eleitores. Observem como a essência do que é dito recai não sobre o verbo. Se fosse um outro verbo, a essência do enunciado recairia sobre ele. Por exemplo, quando eu digo assim, os eleitores chegaram cedo, né, ao local de votação. Os eleitores chegaram cedo. O que se está comunicando? A chegada, né, dos eleitores. Então, esse é um verbo chamado verbo significativo, o verbo chegar, que é diferente do verbo de ligação e que é um verbo não significativo, já que a essência do que se comunica não recai sobre ele, tá bom? Fica atento a essa dica. Então, estamos diante de um verbo de ligação, tá? O verbo estar, ele é sempre um verbo de ligação? Não, cuidado. Os verbos de ligação normalmente são os verbos ser, verbo estar, verbo ficar, certo? Mas atentem para o fato de que, às vezes, esses verbos não funcionam como de ligação. O que determina essa característica, essa função? É a ocorrência do predicativo, não se esqueça. É necessariamente o predicativo que determina a classificação do verbo, como um verbo de ligação. Se não houver predicativo, por exemplo, na frase eu estou em casa, certo? Eu estou em casa. Atentem, em casa não é uma qualidade, né? Em casa não é uma característica, consequentemente não é um predicativo. Em casa é um lugar, em casa é um adjunto adverbial de lugar. Isso faz com que esse verbo, o estar, nessa frase, não seja um verbo de ligação, e sim um verbo intransitivo. Tá certo? Tá tudo bem? São chamados verbos transitivos circunstanciais, certo? Eles precisam, assim, de um complemento, mas esse complemento não é determinado por um complemento em si, né? Mas sim por uma circunstância, por uma ideia, tá bom? Então, os leitores estão muito indecisos, estamos diante de um verbo de ligação. Atenção para o seguinte fato: o que determina a transitividade de um verbo, certo? O que determina a transitividade de um verbo é a frase. Lembrem que sintaxe é relação. Então, o que determina a função de um termo é o contexto oracional, é o contexto em que ele está inserido. A mesma coisa vale para a transitividade verbal, tá certo? Por exemplo, se pegarmos o verbo ensinar, tá? Esse verbo, ele pode assumir diferentes transitividades, certo? É importante atentar para isso. A transitividade, predicação de um verbo, ele não se dá de forma isolada, ele se dá sempre dentro de um contexto. Por exemplo, se eu digo
Ele ensina muito bem. Você está diante de um verbo intransitivo. Se você diz, ele ensina inglês, você está diante de verbo transitivo direto. Se você diz, ele ensina inglês às crianças, você está diante de verbo transitivo direto e indireto. Então, depende muito do contexto. Tudo bem? Vamos às questões. Primeira questão diz assim, assinar a alternativa que traz um verbo transitivo indireto. O que nós vimos? É aquele que exige uma preposição, certo? Então, olha só, as vítimas reconheceram os assaltantes na delegacia. Reconhecer, quem reconhece, reconhece algo. As pessoas que fizeram a cirurgia estão felizes. Na letra B, estamos diante de um verbo de ligação, né, gente? Aquelas pessoas precisam bastante do nosso apoio. A letra D diz assim, no próximo fim de semana viajaremos para São Paulo. E a letra E, os médicos sugeriram um novo tratamento, certo? Acompanhe, qual desses verbos é um verbo transitivo indireto? A letra C. Quem precisa, precisa de algo. Tudo bem? A segunda questão é para a gente identificar um verbo de ligação. Na letra A, temos, para evitar a contaminação, as pessoas ficaram em casa. A letra B diz, nem todas as pessoas admitem suas fragilidades. A letra C diz, as pessoas ficaram irritadas com tanta demora no atendimento. A letra D diz, os especialistas se referiram ao novo livro do autor. E a letra E diz, a secretária entregou os documentos aos interessados. E aí, qual dos verbos é de ligação? Tá? Ora, é muito fácil. Opção correta, a letra C. Notem que, conforme expliquei, na letra A, apesar de ter o mesmo verbo, que é o verbo ficar, ele não está acompanhado de um predicativo, e sim de um adjunto adverbial. Em casa é um lugar onde ele ficou. Então, isso faz com que esse verbo não seja de ligação. Tudo bem? Tá tranquilo? Vamos então para a nossa terceira questão. É uma tira, que bom que você veio nessa caminhada comigo, Joana. Fazer o quê? Estou muito sedentária, preciso de exercício. E aí ela diz, olha, um banquinho, tá? Estamos diante aqui de uma pequena tira e a questão está explorando o seguinte, os verbos do primeiro e do terceiro quadrinho na ordem que aparece. Então, voltemos aqui. Que bom que você veio. O verbo vir, atenção, é um verbo intransitivo. Porque nessa caminhada é o local, né? o lugar. Né? Tô muito sedentária. Notem o tô, o verbo estar. Sedentário é uma característica, né? Então, se faz do verbo estar, verbo de ligação. E preciso de exercício. Quem precisa, precisa de algo. Nós estamos diante de um verbo transitivo indireto. Então, opção correta, letra B. Ou letra A, certo? Verbo intransitivo, verbo de ligação e verbo transitivo direto. Na quarta questão, também uma pequena tirinha, agora do Armandinho, diz assim, não vamos viajar nessas férias, filho, mas podemos ir ao parque, certo? A questão se concentra nesse quadrinho. Então, vamos lá. Aqui nós temos duas locuções verbais. Visualize. Vamos viajar e podemos ir. Viajar é um verbo intransitivo e podemos ir. Ir também é outro verbo intransitivo. Ao parque e nessas férias indica tempo e ao parque indica lugar. São adjuntos adverbiais. Isso faz com que os verbos sejam intransitivos. Tudo bem? Opção correta, letra B. E a quinta e última questão, visualizem, diz assim, na luta contra a Covid, seja mais um elo forte da corrente. Use máscara, tá? Pronto. É muito importante que você visualize a função dos termos nos textos, né? No caso de um texto publicitário, de uma charge, né? Então, observem, considerando a transitividade dos verbos, é correto afirmar que o verbo ser é transitivo direto? Não. Por quê? O verbo ser é sempre um verbo de ligação, tá bom? Não se esqueça. O verbo usar é intransitivo? Quem usa, usa algo, né? Tá errado. O verbo lutar é intransitivo? Não. O verbo usar é transitivo direto? Quem usa, usa algo. Se a gente voltar para cá, use o quê? Máscara. Quem usa, usa algo. Máscara é o complemento verbal. Então, a opção correta é a letra D. Tá bom? Então, hoje falamos sobre transitividade verbal e a diferença básica entre oração,
frase e período.